Meu nome é Adriana Gomes, eu sou advogada e lido com o direito das famílias. Hoje eu quero conversar com vocês sobre alienação parental. Esse vídeo especificamente vai falar sobre o dia a dia das pessoas que identificaram a prática da alienação parental e não sabem como agir, não é? Muitas vezes a criança passa a ter condutas extremamente difíceis de serem interpretadas, não é? Ela se recusa a conviver com um dos genitores e não tem motivo para isso. Essa criança vinha agindo de forma normal, ela convivia com o pai, convivia com a mãe, numa boa, e de repente ela passa a repetir falas, não é? Ela passa a agir como se estivesse com medo, ela passa a repudiar os presentes, não quer aceitar presente, se nega a ir para a casa do pai, se nega a ir para a casa da mãe. E aí você percebe que por trás disso já tem um tempo, né? Já tem uma conduta que se reiterou, né? Que foi sendo praticada ao longo dos últimos meses, que formaram, né? Esse comportamento que juntos esses atos todos, eles fizeram com que o comportamento da criança passasse a ser, então, esse comportamento de repúdio, né? De evitar o outro genitor. Pois bem, a primeira coisa que é importante que seja feita é que essa criança seja levada a um psicólogo clínico, não é? Para que ela possa ser ouvida, tá? Esse psicólogo clínico, ele precisa ser especialista? Não, ele precisa ser um psicólogo clínico, tá? Porque ele vai ouvir a criança, ele vai entender a criança, ele vai poder diagnosticar o que está por trás daquelas condutas da criança. Às vezes a criança está sofrendo uma situação de violência, né? E ela está ali repudiando porque ela não quer te dizer. Às vezes essa criança ela está sofrendo a alienação parental, que é uma situação onde ela está sendo introduzida nessa criança falsas memórias. Muitas vezes a criança ela não sabe de determinadas condutas que podem acontecer de violência, mas ela está sendo formatada. Olha, vou usar aqui o exemplo da mãe que pratica alienação parental, né? Alegando que o pai agiu de forma severa ou fisicamente, ou que abusou sexualmente dessa criança. Então, a mãe começa a dizer, olha, o seu pai fez isso, ele fez aquilo, ele te banhou, ele baixou a sua calcinha, ele fez isso. E a criança, ela não está vivendo aquilo, mas ela começa a dizer, sim, aconteceu. Então, a criança começa a ser alienada num dos piores exemplos previstos pela lei, que é a falsa denúncia de abuso sexual. Isso é muito sério, isso é muito doloroso, mas isso é muito comum. Nós não podemos ignorar a fala de uma criança que diz que está sendo abusada, mas nós também não podemos ignorar o que está por trás da fala dessa criança que está sendo abusada. Uma criança abusada, ela dá sinais na escola, ela dá sinais com os familiares, ela dá sinais com os amigos. E muitas vezes, essa mãe, que o exemplo agora é de uma mãe alienadora, poderia ser um pai, tá? Essa mãe que está alienando essa criança, implantando nela falsas memórias, muitas vezes ela não está impedindo que a criança vá com o pai. Pelo contrário, ela quer fazer isso lá na frente, mas ela deixa que vá, ela deixa que durma, ela deixa que esse pai, por exemplo, cuide da criança, às vezes uma infecção urinária, um remedinho a ser administrado, porque até então esse pai é o pai da criança. Então é ele que vai tratar, vai cuidar das crianças. Os primeiros cuidados são para aquele que está levando a criança para a convivência. Eu já tive situações, por exemplo, que na hora de fazer o divórcio, não é? E de regulamentar a convivência, porque eu acho que o mais importante numa relação de divórcio não é a guarda, não é? É como se dará a convivência. Essa é a palavra-chave, é o regime de convivência. E aí a mãe me falou, nossa, mas a criança vai com ele que vai banhar? Eu falei, mas qual é o problema do pai banhar a criança? Né? Qual é o problema da mãe banhar, do irmão banhar? Não tem problema nenhum, porque nessa criança, né, nessa família impera o respeito. Né? Nós não podemos presumir a maldade. A maldade, a violência, ela não pode ser presumida nessa situação, nessa circunstância. Nós acreditamos que esse casal se separou por divergências conjugais, mas a família, ela está sendo respeitada. Esse pai é pai, essa mãe é mãe.
Então, depois que ela manda a criança e ela vê que não está bem, às vezes o pai ele entra num outro relacionamento, e aí o que acontece? Essa mãe começa a fazer, implantar falsas memórias. Ah, você dormiu com o papai, com a companheira dele, com a atual namorada dele, é mesmo? E eles fizeram alguma coisa, eles se abraçaram, eles se beijaram, eles tiveram um ato sexual na sua frente, a criança nem sabe o que é isso. Mas eu estou falando de crianças, criancinhas, né? Principalmente na primeira infância, que é do 1 aos 7 anos. Porque a criança vai recebendo, tudo para ela é novo. Então essa criança começa a relatar situações que às vezes não aconteceram, por quê? Porque ela também, existe entre a criança e a mãe, a criança e o pai, um conflito de lealdade. Ele quer ser leal à mãe, ela quer ser leal à mãe e quer ser leal ao pai. Esse tema normalmente não é discutido muito claramente, mas são coisas que acontecem nos lares e que você sabe que acontece, você sabe como resolver. Então vamos lá, essa criança passa a não querer ir mais, não querer tomar banho, e não sei o quê. E você fica sem saber o que está acontecendo, porque ela foi trabalhada para entender que ela está vivendo uma situação de violência. E a violência é uma coisa que é implantada na mente dela e ela vai relatar aquilo. Isso é um perigo, porque se você leva uma criança dessa para uma escuta especializada, que é uma das metodologias que o judiciário utiliza para poder fazer o acolhimento da criança, não é? Não no judiciário, ela vai ser ouvida numa escuta especializada. Mas se essa situação for levada ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, a criança vai para um setor para ser ouvida, a escuta especializada. E aí ela vai relatar. Ah, o papai botou a mão aqui, o titio botou a mão aqui, o vovô botou a mão aqui, quando na verdade isso não é uma fala verdadeira. Essa fala foi preparada. Então, são situações que você vai viver no caso de um abuso, uma denúncia mentirosa de um abuso. Então, você tem que tomar muito cuidado, levar essa situação para o judiciário através de um profissional especializado para que haja, então, uma perícia, que a gente chama de psicossocial. É uma perícia onde um psicólogo perito, nomeado pelo juízo, ou o particular da confiança dele, pelo juiz, por um juiz de vara de família, ou uma pessoa do quadro mesmo do judiciário especializada no tema que vai ouvir essa criança, vai fazer dinâmicas dessa criança com o pai, vai adotar uma dinâmica específica, né, fundamentada pelo Conselho Federal da Psicologia para poder apurar a verdade disso. Tá? É uma situação bem complicada, tem que saber lidar. Então, o Ministério Público vai atuar nesse caso também, mas são coisas... Por que eu estou trazendo isso? Porque é muito comum, a denúncia falsa de um abuso sexual com o objetivo de afastar essa criança do pai ou da mãe que arrumou um namorado, é uma situação muito comum, então você deve saber lidar. A criança já deve estar passando por um psicólogo clínico para ser ouvida. A escola precisa ser consultada, porque a escola também é um núcleo de proteção, é rede de proteção, onde a criança ela vai lidar com os outros coleguinhas e lá ela vai ser observada para ver se ela mente com facilidade, se ela tem alguma alteração. A criança não tem alteração nenhuma, muitas vezes está tudo bem. É apenas um dos genitores querendo praticar uma das modalidades de alienação parental. Então você precisa procurar um profissional da sua confiança para lidar com esse tema o mais rápido possível. Não somente porque você vai estar sendo acusado de um abuso sexual que é muito sério, mas porque essa prática tem por trás aí a prática da alienação parental, que é muito séria nesse formato. Então, inúmeros são os exemplos, né, de condutas de alienação parental, sendo que eu entendo que uma das mais sérias é a falsa denúncia de abuso, uma questão séria, né? O advogado especialista ele vai ter uma rede, tá, para trabalhar com isso, um assistente técnico, para que essa situação ela se resolva com rapidez, né, de uma forma muito assertiva, para que o vínculo que se formou ou que estava se formando dessa criança com o pai não se perca, né? Para que não se delicere assim, né? Dilacere de uma hora para outra e nunca mais ele seja recomposto, né? Refeito. Então essa é uma das situações e nós vamos falar de outras situações, de outros exemplos de práticas de alienação parental em outros vídeos que virão.
deixo aqui para vocês um conselho. Se a situação for de abuso sexual, não desista, tá? Se a denúncia falsa for de abuso sexual, porque muitos pais desistem, tá? Muitas mães desistem, eles cansam, isso tudo é muito doloroso. Mas o bem maior é o vínculo de afeto que você tem com seu filho. Procure profissionais habilitados com o tema e lute para que a convivência com o seu filho seja preservada. É um direito da criança, mas também é um direito seu de convivência.